o que que vai ser a hemorragia? Hemorragia, pessoas, ela pode ser tanto na parte interna do nosso corpo, quanto na parte externa. A hemorragia, ela é um sangramento, tá? É quando a gente lesa algum vaso sanguíneo e ocorre extravasação, né? Extravasamento desse sangue para o meio exterior ou para o meio interior, tá? Bom, então é uma perda de sangue que acontece quando há um rompimento de uma pele, né? Professora, por que que quando a gente rompe uma pele, sangra, né? Porque não é uma veia. Se eu vier aqui, ó, se você vier aqui, se eu vier aqui furar o meu dedo, ó, vai sangrar. Mas eu não peguei nenhuma artéria, eu não peguei nenhuma veia, eu peguei capilares, tá bom? Então, quando a gente tem uma escoriação, né? Se eu vier aqui ralar meu braço aqui na parede, por exemplo, aquele monte de sanguinho que fica minando, fazendo umas bolinhas de sangue, aquilo ali não atingiu nenhuma artéria, aquilo ali não atingiu nenhuma veia, aquilo ali atingiu capilares. Então, o que a gente chama é hemorragia capilar, tá? Por que que isso acontece? Para quem nunca, né, talvez vocês não tenham chegado nessa área de anatomia, para vocês saberem o que que são os capilares sanguíneos, né? Então, os capilares sanguíneos, eles são ramificações das nossas artérias e das nossas veias. É através dos capilares que ocorrem as trocas gasosas. Então, todos os nossos tecidos, né, vocês aprenderem anatomia, que nós temos tecidos, né, que nosso corpo é feito de tecidos. Então, é feito de tecido muscular, tecido gorduroso, tecido ósseo, tecido nervoso. Então, todo o nosso corpo é feito de tecidos, conjunto de tecidos. E todos esses tecidos, eles são irrigados por capilares. Então, as nossas artérias e as nossas veias, elas têm um suporte fechado contínuo. Então, se eu vier aqui e mostrar essa figura aqui para vocês, olha, a gente tem em anatomia, pessoas, quando você pega um cadáver, você consegue ver as artérias, você consegue ver as veias. Então, dá perfeitamente para a gente ver as artérias e veias de um cadáver, assim como de um corpo humano vivo. O que fica difícil nós visualizarmos são os capilares, que são a parte de bifurcações dessas artérias e dessas veias que formam artérias bem menores, que formam veias bem menores, que são os que a gente chama de capilar, tá bom? Então, quando você furar um dedo, não, você não pegou uma artéria, você não pegou uma veia, você pegou capilares, porém existem vasos sanguíneos, tá bom? E no caso, quando a gente trabalha hemorragia, é uma perda de sangue extracorpóreo ou intracorpóreo, tá? Então é provocado por cortes, né, diversos, né, amputações, esmagamentos, fraturas, úlceras, né, tumores, dentre outros. Uma hemorragia forte pode levar a pessoa a óbito, ou seja, pode, né, pôr em vida a vida da pessoa. Não sei se vocês lembram do caso do rapaz. Isso Alguém. aí tá na apostila, professora? Tá na apostila. E eu não tirei isso aí, não. Bom, Ok. o que que eu ia falar? Agora, peraí. Não sei se vocês lembram do caso do rapaz que no dia do casamento dele, ele colocou uma taça de champanhe no bolso e sentou. Eu vi. Isso. Então, ele botou a taça de champanhe no bolso e sentou. Quando ele sentou, a champanhe cortou a femoral dele. Pessoas, a femoral é uma artéria bem calibrosa. É porque é mais ou menos dessa grossura aqui. É mais ou menos dessa grossura aqui, ó. Uma femoral, tá? Essa aqui tá até um grosso calibre um pouco maior, mas a femoral é mais ou menos desse tamanho anatomicamente falando. E a femoral, ela se localiza nessa região aqui, ó.
Ela se localiza nessa região aqui em Guinal, ó. Tá vendo? Aqui, ó, nessa região. Então, na hora que o rapaz botou a taça de champanhe no bolso, ele sentou para conversar com os convidados. A taça quebrou, rompeu a femoral e o rapaz faleceu no dia do casamento dele, por uma hemorragia intensa, tá? E o que que acontece com uma pessoa, ou professora, caso ela venha ter uma hemorragia intensa? A primeira coisa, pessoas, é a hipotensão. Então, a diminuição do sangue circulante, a pessoa fica com hipotensão. Ela começa a encaminhar para o cérebro dela que ela está ficando fraca, fraca, fraca. Aí ela começa a ficar fria, vontade de desmaiar, né? Ela vai perdendo a consciência dela pela falta de circulação sanguínea, podendo levar a um choque, que é falta de oxigenação em todos os órgãos ao mesmo tempo e a pessoa ir a óbito, tá? Então, a hemorragia ela é muito grave. Se eles tivessem conseguido estancar essa hemorragia, né, encaminhado o paciente diretamente, quanto mais rápido para o pronto atendimento, talvez ele não teria falecido. Tá joia? Bom, voltando então aqui, nós temos alguns tipos de hemorragia, né? Nós temos a hemorragia por tipo de sangramento. A gente tem um sangramento arterial. O sangramento de uma artéria, pessoas, ele jorra sangue, tá? Então, vamos dizer que eu estou aqui e de repente eu venho e corto a minha artéria radial. Vai começar a esguichar sangue. Por quê? Porque as artérias, pessoas, elas são bombeadas pelo coração. Então, o coração, ele dá esse impulso em jato para que a corrente sanguínea arterial funcione, né? Para que os órgãos recebam sangue. Então, a artéria, ela pulsa porque vem desse comando que é a bomba cardíaca, tá bom? E aí vai esguichar sangue para tudo quanto é lado. Por isso que normalmente quando a gente tem uma hemorragia arterial, a gente precisa fazer uma compressão contínua. O que que é compressão contínua? A gente tem que pegar a mão e comprimir continuamente, mas de uma forma bem comprimida, assim, para que ocorra o máximo de coagulação possível e aquele vaso ali tenta se, né, conter essa hemorragia através da compressão. Outra forma também, não só a compressão, é a gente comprimir a artéria e elevar o membro em que aquela artéria foi danificada. Por quê? Porque quando a gente comprime e eleva, a gente diminui o fluxo sanguíneo pela elevação e faz o estancamento pela compressão, tá? Então, normalmente, né, o sangue da artéria, ele esguicha para fora. Enquanto o sangue de uma venosa, né, a gente pegar uma veia, lembrando que as veias e as artérias, elas andam juntas, tá, pessoas? Então, quando vocês forem estudar, né, a parte de sistema circulatório em anatomia, vocês vão verificar que as artérias e as veias, elas andam juntas, olha, sempre uma próxima à outra. Só que as artérias normalmente são mais profundas e as nossas veias são superficiais. Por isso que a gente consegue ver as nossas veias. Mas, professora, o sangue da veia é azul? Porque eu olho assim para minha pele e eu vejo um sangue azul. Não, pessoas, não é que suas veias têm sangue azul, né? À toa que você faz lá o hemograma e eles colhem sangue venoso e a gente verifica que não é azul, é vermelho. Porém, né, o que que acontece? O sangue é vermelho, a cor do vaso é amarela. Então, o meu sangue é vermelho, a cor do vaso é amarelo, o que dá um contraste na pele entre o amarelo e o vermelho, fica azul. E as veias nós conseguimos ver que são as superficiais, já as artérias são profundas e a gente não consegue visualizar, a gente consegue sentir. Então, as artérias que a gente consegue mais sentir é a artéria radial, né, que fica aqui, ó, próximo ao polegar, artéria radial, artéria carótida, artéria poplítea, que fica atrás do joelho. Então, normalmente a gente consegue sentir as artérias, não conseguimos ver as artérias. Porém, conseguimos visualizar as veias, mas não conseguimos palpar as veias, exceto a jugular quando está com algum problema cardíaco.
tá bom? E quando a gente tem uma hemorragia venosa, a hemorragia venosa ela escorre sangue. O sangue não esguicha, ele escorre. E aí o primeiro socorro para hemorragia, tanto venosa quanto arterial, é estancamento direto compressivo de ambas as partes. Então, se eu vier a cortar um braço e lesar uma veia, eu vou ter que comprimir aquele lugar, né? E fazer elevação de membros, tanto para a artéria quanto para a veia, porque a elevação de membros, ela diminui aí o ponto de circulação periférica, tá? Então, a gente tem esses tipos, arterial e venoso, lembrando que a artéria pulsa, a veia não. A artéria pulsa devido aos movimentos e batimentos cardíacos, o que dá impulsão para o sangue. E nós temos também as hemorragias chamadas hemorragias capilares, né? Que vamos dizer aqui, vamos pegar um paciente que sofreu um acidente de moto com escoriação. Então, um paciente que sofreu um acidente de moto com escoriação. Isso é escoriação. Eu peguei alguma artéria? Não. Peguei alguma veia? Não, não peguei veia nenhuma. Eu peguei foi o quê? Capilares. Então, no caso aqui, eu estou tendo uma hemorragia capilar. Tá joia? As hemorragias capilares, pessoas, são as mais simples, né? Qual que é a pior? Olha, isso aqui é uma hemorragia capilar, que fica minando aquela aguinha, saindo aquele sangue com plasma. Então, isso aqui é uma hemorragia capilar. Aí já começa, tá vendo? É capilar ainda. Enquanto não atingir nenhuma artéria e nenhuma veia, nós vamos ter hemorragias capilares, tá bom? Normalmente, os primeiros socorros para hemorragias capilares é lavar com água e sabão e secar. Então, a gente lava com água e sabão e deixa bem sequinho. Caso venha a ter dessa forma uma escoriação um pouco mais profunda, normalmente o médico prescreve uma pomada de Nebacetim, né, conhecida também como Bactrim, né, Bactrim, Nebacetim, é uma pomada bem espessazinha, né, que é antibactericida e cicatrizante. Então, normalmente nesses casos, o médico pede, né, o primeiro socorro é lavar com água e sabão, secar bem, se necessário, encaminhamento ao pronto atendimento, né, caso exija a necessidade de se fazer um raio-x, né, para caso tenha alguma suspeita de luxação, de fratura. E normalmente o médico prescreve uma pomada de Nebacetim ou uma pomada de Bactrim. Nebacetim é as mesmas composições, tá? E essa pomada, normalmente o curativo que essa pessoa vai fazer em casa é lavar com sorinho, lavar só com soro e depois de secar bem vai passar essa pomada chamada Nebacetim ou Bactrim, tá bom? Bom, no caso, como eu falei, de hemorragias venosas e arteriais, a gente faz compressão direta no local com uma compressa, né? Que é compressa, professor? Compressa é pano, pessoal, tecido. Se você tiver uma camisa, um pedaço de camisa, o que você tiver de tecido na mão, você pode comprimir para estancar a hemorragia, tá? Então, como que a gente faz? Normalmente a gente coloca e comprime. Se você observar que aquela compressa que você colocou, aquele tecido que você colocou, tá sangrando ainda, você coloque outra compressa por cima daquela. Você não pode tirar a compressa que sujou de sangue e Licença, colocar professora. outra. Oi, pode falar. A minha irmã mais nova acabou de cair da escada, eu vou ter que levar ela pro hospital agora, tá bom? Aí depois eu pego as anotações com o pessoal. Nossa, que horror. Desculpa. Mas aconteceu agora, ela pequenininha e eu tava prestando atenção na aula, acabei deixando sem querer. Tchau, gente. Obrigada, professora. Tchauzinho. Tchau, Ana. Nossa, que chato. Bom, enfim. Espero que não tenha acontecido nada grave, né? Bom, pessoas, então quando tem algum caso de hemorragia, vou pegar aqui uma hemorragia um pouco mais grave, né?
Tem algum microfone aí que tá atrapalhando. Aqui, no caso dessa hemorragia aqui, pessoas. Tá vendo? Pegar no caso dessa hemorragia aqui. No caso dessa hemorragia, que é uma hemorragia grave, se observa um sangramento muito intenso, a gente coloca uma compressa por cima. Essa compressa, essas aqui são compressas feitas de atadura, né? Mas no caso, se vocês não tiverem compressas de atadura, pode ser algum tipo de tecido de roupa ou algo parecido. Vocês coloquem a compressa. Se a compressa sujar de sangue, pessoas, vocês não tiram a compressa, vocês colocam outra por cima. Nem que a pessoa fique assim, vai para o hospital assim, de tanta compressa, tá bom? Por quê? Porque a partir do momento que a primeira surge e você tira, começa aquele sangue acabando minando, entendeu? Formando coágulo, tirando o coágulo, e essa não é a intenção, tá? A intenção é a gente tentar estancar. E normalmente, junto com o estancamento, a gente comprime, olha, a gente estanca e faz uma compressão. Pessoas, eu tive uma aluna minha que ficou horrorizada porque o paciente dela faleceu. Ela trabalhava num lar de idosos, né? Falar nisso, vocês podem trabalhar em lar de idosos, tá? Quem tem interesse pode entregar currículos para trabalhar em lar de idosos, né? Como vocês estão começando no curso técnico de enfermagem, vocês podem trabalhar como estagiários em lar de idosos. Então, voltando ao assunto, essa aluna minha, ela trabalhava como estagiária num lar de idosos e de repente ela foi dar banho em um dos pacientes idosos. E o paciente idoso, pessoas, tinha uma fístula de hemodiálise. Não sei se vocês já viram essa fístula, tá? Ela é uma fístula que a gente se assusta, né? A primeira vez que eu vi essa fístula na minha vida, num paciente. Deixa eu ver se dá para eu ampliar aqui para vocês verem. Não sei se vocês estão dando para ver, tá vendo? Isso aqui são fístulas de hemodiálise, tá? Tô contando mais ou menos o que pode acontecer com vocês, que tipo de hemorragia que pode acontecer com vocês trabalhando. Aqui, ó. Isso aqui é uma fístula de hemodiálise. O que pode acontecer com vocês, mais ou menos, se vocês estiverem trabalhando em um hospital, tá? Então, para vocês terem uma ideia, isso são chamadas fístulas de hemodiálise, tá? O que é fístula, professora, de hemodiálise? Deixa eu voltar aqui. O que é a fístula de hemodiálise? Pessoas, não sei se vocês sabem o que é hemodiálise. Hemodiálise é uma máquina que a gente coloca o paciente numa máquina, né? E essa máquina vai fazer a função do rim. Então, um sangue sai do paciente, é filtrado pela máquina, né? Filtrado, sai aquele plasma sujo e ele retorna com plasma limpo e com pouco plasma para dentro do corpo da pessoa. Por quê? Porque essas pessoas que fazem hemodiálise, algumas delas nem urinam. Algumas delas não fazem xixi, pessoas, elas não urinam. Então, para a limpeza do sangue, para retirada desse excesso de água, utiliza-se uma máquina chamada máquina de hemodiálise, né? Para usar essa máquina, eles precisam ter uma veia, né? Um formato veia, artéria boa, porque as injeções são de grosso calibre, as agulhas são de grosso calibre, entendeu? Então é feito o que a gente chama de anastomose, que é a junção de uma veia com uma artéria. E aí, a junção de uma veia com uma artéria cria-se fístulas, que são isso aqui. São chamadas de fístulas de hemodiálise. Tá vendo? E aí, o que aconteceu com a nossa querida aluna, pessoas? O que aconteceu com a nossa querida aluna é que ela foi dar banho no paciente e uma dessas fístulas se rompeu. Ela foi dar banho nele e ela mais ou menos ela não sabe o que aconteceu. Então, quando a gente for, a primeira vez que eu estou dando um relato para vocês de mim, por exemplo, a primeira vez que eu vi essa fístula, pessoas, em um paciente, eu achei que o paciente tinha se drogado e que eu era muito novinha. Eu achava que o paciente tinha se drogado e que a veia dele tinha ficado desse jeito por causa de uso de droga.
Aí eu fui correndo, né, com a minha professora, porque como eu falei, eu estudava a gente tinha um hospital escola, então a gente tinha um hospital para a gente estudar. Então eu cheguei correndo para minha professora e falei assim, professora, o que está acontecendo? Aí ela virou e falou assim, menina, aquilo ali é uma fístula de hemodiálise. Faz favor de pesquisar, né? Então essa foi a primeira vez que eu tive contato com uma fístula de hemodiálise. Para quem nunca viu, é feio, tá? É feio e a gente põe a mão, ela pulsa. Hoje, né, eu tenho a oportunidade de levar alguns alunos de vez em quando para as clínicas de hemodiálise lá no centro da cidade, para eles conhecerem, né? Inclusive, essa clínica que tem lá no centro da cidade, próximo à igreja Santo Antônio, lá do centro, da matriz, eh, eles pegam estagiários do primeiro módulo, né, que fica com eles durante lá um bom tempo, estagiando, eles pegam até do primeiro módulo, eles não gostam de pegar dos outros módulos, porque eles gostam de treinar para a pessoa poder ficar lá com eles durante um ano, mais ou menos, entendeu? Então, assim, depois, quem tiver interesse, eu passo o e-mail da pessoa para poder, quem quiser enviar currículo, para trabalhar com hemodiálise, entendeu? Aí qualquer coisa eu passo o e-mail para quem tiver interesse em enviar currículo lá, tá? Então, essas fístulas são feias, elas dão um pouco de susto, você põe a mão nelas, elas pulsam, né? Tuf, 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 tuf. Então, eu acho que pelo fato do idoso ser uma pessoa mais idosa, mais sensível em si, entendeu? Eu acredito que a fístula já estava com algum tipo de probleminha, né? E daí deu essa hemorragia e infelizmente o senhor morreu, entendeu? Ela foi dar banho nele, ele estava em cadeira de roda. Isso foi a história que ela me contou. Ele morreu nos braços dela, que foi a pior coisa que ela passou na vida, que ela nunca imaginou que isso pudesse acontecer com ela. E daí ela estava dando banho nele, e de repente a fístula dele se rompeu e aí jorrou sangue para tudo quanto é lado e ela não sabia o que fazer na hora, né? Ela ficou desesperada e aí ele foi desfalecendo, desfalecendo e eles colocaram ele no carro para levar para o hospital, mas ele havia falecido, faleceu nos braços dela, segundo ela, entendeu? Então, assim, uma forma de vocês encontrarem uma hemorragia grave no atendimento de vocês, né? Ou seja, no plantão de vocês, seria talvez o rompimento de uma fístula dessa, tá? Então, quando vocês forem dar banho no paciente, tomem muito cuidado, né? Com a questão do rompimento dessas fístulas aqui, tá joia? Que são as que a gente chama fístula de hemodiálise. Professora, Coisa que pode ser é, feita? Aí, no caso, a gente faz estancamento direto, foi o que eu falei, né? Primeiros socorros para isso é estancamento direto no local, igual tem aqui, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Caso venha romper, pessoas, vocês pegam um lençol, fronha de travesseiro, o que vocês tiverem em mãos aí, entendeu? Vocês pegam e faz compressa direto no local. Compressa firme, amarra a atadura, entendeu? Pede ajuda, pega a atadura, entendeu? Pega compressa, pega a atadura, porque nos hospitais e nas clínicas, compressa tem, atadura tem, entendeu? Só que na hora a aluna não teve assim, ela não conseguiu ver a gravidade, entendeu? Então ela ficou sem saber o que fazer. Diz ela que tentou pegar lençol, só que o lençol ele é muito grande, pessoas, entendeu? E esses tipos de compressões, a gente tem que fazer uma compressão mesmo, firme. Então, o ideal seria comprimir e passar uma atadura para poder ficar bem firme mesmo. E daí, se continuasse mesmo com a atadura, comprimir por cima, entendeu? Com a mão e fazer encaminhamento para o pronto atendimento. O primeiro socorro a pessoa já fez, né? Que seria a compressão local direta, entendeu? Se possível, amarrar aí uma atadura. Tem que tomar cuidado também para se você não for amarrar demais a atadura e aqui, tá vendo? Isso aqui é a atadura. Então a gente faz a compressão e amarra com a atadura, tá vendo? Só que isso tudo é correndo, né, pessoas? Eu tô falando aqui, mas na hora a pessoa tá desesperada,
né? E daí o ideal é fazer a compressão e elevação do membro, se for perna, braço, tá bom? O que a gente tem que tomar cuidado é para não apertar muito a atadura, porque se você apertar muito também a atadura, corre o risco de você faltar sangue para a mão. Então, normalmente a gente amarra a atadura, né? Encaminha para o pronto atendimento. Se você vê que a mão está ficando um pouco roxa, você tem que afrouxar a atadura. Então, o ideal não é você dar nó na atadura, passar a atadura e dar nó. O ideal é você passar a atadura e segurar, entendeu? Porque se você der nó, como é que você vai tirar esse nó depois, quando você vê que a pessoa não está conseguindo sangue para a mão? É perigoso ela perder um membro, entendeu? Mas essas coisas acontecem, tá bom? Não utilizamos papel, tá, pessoas? Pelo amor de Deus, não vai colocar papel, porque o papel, ele gruda no tecido. Então, vamos dizer que a pessoa sofreu uma escoriação e junto teve algum problema. Se você botar papel, o papel vai encharcar, vai virar uma meleca danada. E se tiver escoriação, o papel vai grudar na escoriação. Então, não se usa papel, é tecido, tá? Fazer fixação, fazer estancamento com tecido, tá? De preferência, uma compressa ou atadura, uma fronha de travesseiro, coisas menores, né? Então, é mais ou menos assim, tá bom? Bom, nós temos dois tipos de hemorragia também quanto à localização. Nós temos uma hemorragia externa, isso aqui é uma hemorragia capilar, tá vendo? Externa, em que ocorre extravasamento do sangue para a parte externa, e nós temos hemorragias internas, em que o sangue se extravasa para a parte corpórea interna. Não tem ruptura de pele, né? Então o sangue não sai para fora, não tem ruptura de pele, o sangue fica lá dentro. É grave, normalmente essas hemorragias são graves, porque o paciente ele vai ficar com a pele gelada, ele vai sentir, pode ficar inconsciente, desmaiar, entendeu? Por conta de falta de sangue nos órgãos necessários, tá bom? Bom, hemorragia, se não for encaminhada ao pronto atendimento, leva o óbito, né, pessoas? Se a gente não saber estancar, se não ter controle, ela leva a óbito. Hemorragia em centro cirúrgico, hemorragia diversas, leva a óbito. Por isso que normalmente, depois que o paciente sai de uma cirurgia, ele fica numa sala, né, de recuperação pós-anestésica, que é uma sala em que a gente vai tentar identificar todos os parâmetros vitais desse paciente, e normalmente o paciente que apresenta hipotensão, hipotermia, é um paciente que está tendo hemorragia interna. Então, quando vocês forem estudar aí para centro cirúrgico, vocês vão ver sobre isso, entendeu? Vocês vão ver que quando a gente verifica os sinais vitais, está dando hipotermia e hipotensão, significa que esse paciente possa estar com alguma hemorragia interna, tá? Então, é avisado imediatamente a enfermeira e a equipe sobre a alteração do sinal vital do paciente, tá bom? Bom, em casos de hemorragia externa, né, a ferida deve ser estancada imediatamente, né, ou com tecido, ou com uma compressa, ou com uma atadura, como eu havia falado com vocês. Não é recomendável mexer na ferida, lavar com água, porque a água, pessoas, ela tira a coagulação do tecido. Então, por exemplo, assim, eu acredito que todo mundo já fez isso, né? Imagina você furar o dedo, rasgar o dedo assim, numa faca, por exemplo, tá na cozinha, cortando uma batata e de repente você corta a sua mão. O que que acontece toda hora você ficar enfiando a mão debaixo da água? Vai continuar sangrando. Por quê? Porque não deixa formar a rede de fibrina, não deixa formar a coagulação do tecido. Então, qual é o correto se você se cortar com uma faca? O correto é você utilizar um band-aid, né? Evitar o contato com a água, fazer um curativo compressivo no dedo para estancar a hemorragia. Se você ficar passando água, a hemorragia não vai estancar, porque não deixa formar fibrina, que é um tecido de coagulação,
tá? Então, não é recomendável ficar mexendo na ferida, né? O máximo que nós possamos fazer, talvez, é lavar com uma água e sabão, isso no hospital, que o médico verifica a extensão da ferida. Então, normalmente no hospital a gente lava com soro, né, e gaze para verificar a extensão da ferida, para ver se tem algum caco de vidro, né? Então, se no caso for em casa e você observa que tem, né, alguma coisa, um caco pequeno, porque se for um caco grande de vidro, você também não pode retirar o objeto, né? Porque talvez seja o objeto que esteja estancando a hemorragia, né? Então, normalmente a gente não mexe na ferida, a gente estanca ela do jeito que ela tá bom? E faz encaminhamento ao pronto atendimento o mais rápido possível, tá bom? Em casos de amputação, a gente pega o membro que foi amputado e coloca numa sacolinha, não direto no gelo, tá? Professora, e quando tá Fala. Tomei um susto. Fala. Fala, quem ia perguntar? Pessoas, quem que ia perguntar? quando há uma hemorragia quando há um objeto, oi, Pode falar, Tereza. professora, Pode falar. quando há um objeto que está ali naquele local e você vai fazer a compressa, não vai perfurar mais ainda a pessoa também? Então, Porque você vai ter que apertar, não vai? o ideal seria fazer a compressão nas laterais do objeto. Isso é literário, né, pessoas? tá. Fazer a compressão nas laterais do objeto, né? Só que se for um caco de vidro, com certeza ninguém vai deixar o caco de vidro ali, né? Vai ter que tirar. Mas quando a gente fala que é um vergalhão, por exemplo, um vergalhão. Não sei se vocês já viram, algumas crianças gostam de ficar brincando em muros, ficar brincando nesses locais assim em cima do muro, aí cai nesses locais e aí perfura a perna ou algo do sentido, e aí o vergalhão, por exemplo, quebra na perna da criança. Então, o que se aconselha é não retirar o objeto perfurante, enfaixar, tentar enfaixar do lado dos objetos perfurantes e fazer encaminhamento ao pronto atendimento o mais rápido possível, porque talvez esse perfurante esteja estancando a hemorragia. É no caso das facas, né, pessoas? Né? O médico ele não aconselha, né? A medicina, a literatura em si não aconselha retirar a faca de um paciente que foi esfaqueado. Vai ter que tentar conter a hemorragia, fazendo com que uma enrolação de algum pano em volta, fazendo uma compressão ali naquele local com a faca ali. Por quê? Porque eles acreditam que se você tirar a faca, corre o risco de ter uma hemorragia maior ainda. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha esse paciente aqui, pessoas. Olha só. Para vocês terem uma ideia, a faca não foi nem retirada ainda. Ó, a faca está lá ainda. E ele já está sendo atendido no pronto atendimento. Ó, a faca está lá, já foi colocado um dreno de tórax nele, feito a fixação com esparadrapo e tudo mais, e a faca ainda está lá. Entendeu? Por quê? Porque ele se aconselha não retirar os pérfuros cortantes nesses casos, porque daí pode aumentar o risco da hemorragia. Entendeu? Vou mostrar esse vídeo rapidinho para vocês. Isso, pessoas, é quem quer trabalhar em pronto-socorro, tá? Quem quer trabalhar em pronto-socorro, que vocês vão achar em pronto-socorro, em alguns pronto-socorros, né? Dependendo se for um São Lucas da vida, que só chega baleado, esfaqueado, porque lá é um hospital referência para esse tipo de pessoas, né? O que vocês vão encontrar são essas coisas, né? Vou mostrar para vocês.
Não, eu uso muito. Os avental por causa do cateterismo. Na época que eu tinha muito fazer o que eu fazia, faz um relatório aí. Relata aí o que aconteceu. Não, os cateteristas os aventalzão, a respondeira, a saqueira, tudo às vezes. Preservar o rosto. Tem até um capacete, às vezes, cara, é muito feio. Uma vez você tem? Bom, pessoas, então eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. O que aconteceu? Esse paciente levou uma facada, ele teve uma hemorragia interna e foi encaminhado diretamente ao pronto atendimento. Qual é a função do médico aí? Tirar a hemorragia interna, dar um local de vazão para essa hemorragia. Então, para ele ter um local de evasão dessa hemorragia, para essa hemorragia sair de dentro do tórax, ele passou um dreno de tórax, né? E aí esse dreno aqui, ó, drenou a hemorragia interna do rapaz. Porém, o rapaz precisa ser encaminhado para um centro cirúrgico para poder retirar a faca. Não pode se retirar a faca. Por quê? Porque ele está com lesão interna que precisa ser suturado internamente. Então, normalmente vai se tirar um raio-x, né? Vai verificar a periculosidade dessa faca, encaminhamento para o centro cirúrgico para fazer a cirurgia do centro cirúrgico. Então, com certeza, esse rapaz está à espera de um cirurgião para ser encaminhado para o centro cirúrgico. Mas, a princípio, ele já teve atendimento no pronto atendimento, ele já está medicado, então, normalmente, ele já recebeu medicações, né, para aumentar a parte da coagulação, medicação que trabalha aí com a questão da dor, né, analgésicos mais forte, né, que trabalha com a parte de analgesia, anestesia em si, tá bom? Então, normalmente, esse paciente ele já está ali, ele já está medicado, e o que o médico do pronto-socorro fez foi passar um dreno para que saísse o mais rápido possível essa hemorragia interna, entendeu? E manter o paciente vivo até o centro cirúrgico, até o cirurgião, né, dar o aval para fazer a cirurgia, tá joia? Então, essa é a colocação de um dreno. Ó, colocou o dreno. E a faca vai ficar ali, a faca, até o paciente ser encaminhado para o centro cirúrgico, tá joia? Bom, mais para frente, eu ensino a vocês como que o médico coloca o dreno, tá bom? Deixa eu ver se tem aqui. É porque não está aqui direto, mas a colocação do dreno ela é muito rápida, tá? Então, em caso de hemorragia interna, o médico já passa um dreno imediatamente para que saia essa hemorragia. No caso, esse paciente vai, né, ser necessário aí fazer alguns exames complementares para saber onde que está sendo essa hemorragia. E normalmente os pacientes com hemorragia interna são encaminhados imediatamente ao centro cirúrgico, tá? Porque se eles ficarem em sala de observação ou algo do sentido, eles podem ir a óbito. Então, dependendo se foi um acidente de carro, por exemplo, um acidente automobilístico, em que ele teve a ruptura aí de algum vaso sanguíneo interno, de um baço ou algo do sentido, ele é encaminhado diretamente para o centro cirúrgico, eles vão abrir o paciente e vão verificar aí onde que está a questão dessa hemorragia nesse paciente, tá? É difícil sobreviver, tá, pessoas? Pacientes com hemorragias internas, normalmente hemorragias internas são quadros graves e que normalmente o paciente vai a óbito muitas das vezes na cena da colisão, tá bom? Bom, a hemorragia, no caso das hemorragias externas, tem alguém aí que está com alguma coisa ligada? Não, né? É o meu que está dando mau contato mesmo. Então, deixa eu fechar isso aqui e fechar isso aqui. Não adiantou muito, não. Estou ouvindo um barulhinho. Bom, então vamos voltar lá.
Pessoas, a hemorragia externa, como eu falei com vocês, ela é estancada, né? A gente faz uma ligeira compressão sobre esse estancamento e, se for necessário, a gente passa ali uma atadura para fazer uma fixação melhor. Porém, normalmente a gente eleva o membro também, porém tem que tomar o cuidado para vocês não apertarem muito a atadura, tá? E aí vira fazer compressão de membros distais do paciente. O paciente ficar sem irrigação sanguínea na mão. Normalmente, se ocorrer uma hemorragia do tipo, enquanto vocês estiverem trabalhando, verificando sinais vitais de um paciente, fazendo um curativo em algum paciente, romper algum ponto ou algo do sentido, é compressão direta no local, né? E acionar alguém para chamar o médico, porque vai precisar fazer sutura local, tá? Vai precisar costurar no local. E daí, se for necessário, ele faz a sutura na hora, entendeu? Porque o procedimento de sutura ele é muito rápido. Talvez não tenha necessidade de talvez encaminhar para um centro cirúrgico. Uma sala limpa, né, com campos estéreis, ele rapidinho ele faz na mesma hora. Ele abre um campo estéreo, calça a luva estéreo, consegue fazer tudo ali na mesma hora, dependendo do tipo de hemorragia externa, tá? Porque a interna normalmente é em centro cirúrgico, tá? Então, o socorrista ele deve comprimir firmemente o local usando um pano, né? Nunca usar papel, pessoas, como eu falei com vocês, é sempre um pano, um lenço, uma gaze, uma compressa, um pedaço de toalha, uma roupa, o que for que vocês tiverem em mãos, tá bom? Não remova as compressas que estiverem com sangue na parte de baixo. Então, por exemplo, assim como eu falei, comprimiu. Se essa que você comprimiu sujou de sangue, coloca outra por cima e outra e outra e outra. Nem que o paciente vá para o hospital um tueiro assim de pano sobre ele, entendeu? Mas essa é a função, tá? A gente não tira, porque como eu falei, se você tirar de baixo, aquelas fibrinas, né, que estavam fazendo contendo aquela hemorragia, acaba não fazendo efeito, tá? Bom, normalmente, né, quando a gente tem essas hemorragias externas em membros, a gente eleva o membro, tá? Diferente de uma picada de cobra, tá, pessoas? Por exemplo, assim, se o paciente tomou uma picada de cobra, por exemplo, vocês não podem elevar o membro dele, porque senão o veneno vai direto para o coração. Então, aqui no caso só mesmo de hemorragias, tá? Se for mordida de cobra, você não pode estancar e elevar o membro, tá? Bom, então se o ferimento for nos braços ou nas pernas, sem fratura, né? Porque se for fratura, o paciente vai estar gritando de dor, né? Será controlada facilmente elevando os membros que estão aí em quadro de hemorragia, tá? Então, a compressão local mais elevação do membro é a melhor manobra a se fazer em casos de hemorragia. Pessoas, e onde que está as hemorragias externas mais graves, né? Quais são os tipos de artérias, né, que podem ser lesionadas em que vai gerar uma hemorragia grave no paciente? Nós temos a temporal, né, que é a artéria aqui das suas têmporas. Quando você está com muita dor de cabeça e você põe o dedo assim nela, você sente a temporal pulsar. Tuf, tuf, tuf. Então, aqui nós temos uma artéria chamada artéria temporal. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque normalmente, quando essa artéria está pulsando muito em dores de cabeça, significa pressão alta. Então, é importante, né, tomar medicação para diminuir essa dor de cabeça, consequentemente, essa hipertensão, tá? Outra também grave seria uma que a gente tem aqui na região mentoniana, que é a facial. Ela vem logo aqui nessa região mentoniana do queixo, tá? Você consegue dar uma palpada nela se você quiser. Ela fica aqui assim, mais ou menos aqui, onde eu tô palpando aqui. A gente tem um furinho aqui, ó, tá vendo? Que ela passa aí. E ela que faz a irrigação facial. Então, ela é perigosa. A carotídea é muito perigosa, porque o calibre da carotídea, da carótida, né, da carotídea, ela é grosso calibre. Então, é um quadro de hemorragia grave. A subclávia, que fica aqui sobre a nossa clavícula,
né? A subclávia, que fica, na verdade, embaixo da nossa clavícula, e aí ela vai formar axilar, tá? Cefálica, basílica, radial. E a outra seria a radial, que é essa aqui, que as pessoas normalmente cortam o pulso, né? Só que as pessoas fazem tudo errado. Na hora ela vai cortar o pulso, aí ela corta, serra o pulso. Na verdade, pessoas, quando a pessoa corta o pulso aqui, ela não está cortando veia, artéria. Ela vai só cortar o tendão dela e vai perder o movimento da mão, porque a artéria está lá embaixo, entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes tentam se matar, ainda tentam se matar errado, perde os tendões da mão e não consegue se matar, né, pessoas? Então é complicado. Tem a questão da artéria radial, que é essa que fica aqui, como eu falei com vocês, é por ela que a gente verifica o pulso do paciente. Ela fica logo abaixo desses tendões aqui, tá? E ela se esguicha, normalmente a gente punciona ela e depois da punção que a gente faz com a agulha de insulina, a gente comprime ela para ela não dar hemorragia nos hospitais, tá? Para colher aí gasometria, que é a quantidade de gases do sangue. E aqui nós temos a femoral, que foi a que o rapaz, né, faleceu, como eu havia falado com vocês. Ela se localiza na região do fêmur, próxima à região da virilha. Então, ela normalmente é na região da virilha mesmo, que é a região inguinal que a gente fala, tá? E aí corre o risco também, é uma hemorragia grave. E a braquial, que é no braço, né, pessoas? Então, a gente tem aqui a axilar, da axilar ela forma a braquial, que é essa que vem aqui grossa, aqui na frente. Então, aqui também a gente pode ter também uma hemorragia grave nessa região, tá? Da artéria. Lembrando que as superficiais são veias e as mais internas são as artérias, tá bom? Bom, existe o torniquete, né, pessoas? Hoje em dia, o torniquete, ele não é aconselhável mais pela medicina, tá? Porque algumas pessoas não sabem fazer torniquete, tá? Então, o torniquete, ele só é aconselhável hoje pelos médicos em casos de amputação. Então, se eu vier aqui amputar a perna desse rapaz, aí é aconselhável o uso do torniquete. Se eu vier aqui amputar o braço desse rapaz, a mão desse rapaz, é então aconselhável o torniquete. Então, o torniquete hoje, ele só é aconselhável em casos de amputação de membros, tá? Se não tiver amputação, não se aconselha fazer o torniquete, tá? E em casos, né, de hemorragias arteriais graves, também pode-se fazer o torniquete se a pessoa souber fazer o torniquete. O problema é que a maioria dos leigos não sabem fazer o torniquete, aí os médicos ficam irritados, porque chegam lá no hospital, a pessoa sem o membro e nem era necessário fazer o torniquete. Só uma compressão direta no local já era o suficiente, tá? Então, em casos de hemorragias abundantes, como os casos das arteriais, né, que ocorre quando a vítima tem parte do corpo amputada ou dilacerada, que é esmagada, né, podem ser controladas as hemorragias com o torniquete, né? Para fazer um torniquete é necessário uma caneta. Aqui fala, né, de um tecido de 10 centímetros de largura, ou seja, pode ser atadura, tá, pessoas? Quem tiver atadura em casa consegue fazer um torniquete. Se tiver uma camisa em casa, você corta tiras da camisa dessa largura, assim. E aí você também consegue fazer um torniquete. Ou seja, você pega a camisa, rasga ela ou corta com a tesoura em tamanhos de 10 centímetros, que são desse tamanho aqui. E a gente não vai encontrar um pau em casa, então a gente pode utilizar canetas, tá? Dá para fazer com caneta. Eu, na escola, quando eu ensino para vocês na escola, eu ensino a fazer com caneta e atadura, tá? Então, para fazer um torniquete é necessário um pano de 10 centímetros, uma atadura também serve. Qualquer material mais estreito pode machucar. Se for um tecido muito fino, vamos dizer que você cortou a camisa, mas você cortou a camisa numa tirinha. Aquela tirinha pode machucar a pele da pessoa,
entendeu? O tecido da pessoa. Então, normalmente a gente pede um corte maior de 10 centímetros, tá? De largura, tá? E como que a gente faz a técnica do torniquete? A gente dá uma volta no braço da pessoa com o pano, com o tecido, né? Com o tecido que você cortou de 10 centímetros, 15 centímetros. Então, a gente dá uma volta no braço da pessoa. Então, a gente pega o tecido e dá uma volta no braço dela, né? Começa por cima e dá uma volta. Chega aqui em cima, a gente dá um laço só, um laço. E amarra a caneta nesse laço que você deu, dessa forma aqui, ó. Na escola a gente faz a prática, tá, pessoas? Então, quando retornarmos aí, eu passo a prática para vocês. Então, a gente amarra a caneta. Então, você dá a volta, dá um laço. Começa por cima, dá a volta e dá um laço aqui. E nesse laço você prende a caneta. E com a caneta você vai regulando o quão apertado você quer esse torniquete. Então, aqui, ó, tem um torniquete frouxo, você vai apertando o torniquete. Tá vendo? E aí você tem o tempo de soltura. Então, a partir do momento que você vê que o braço da pessoa desse lado aqui tá ficando branco, né, sem sangue nenhum, você abre um pouquinho o torniquete. Aí o sangue enche, fecha o torniquete. Aí viu que ficou branco de novo, enche um pouquinho o torniquete, fecha o torniquete, enche o torniquete, fecha, entendeu? Enche de sangue, fecha, enche, fecha. Então, a gente vai controlando o torniquete. Qual o problema dos leigos fazerem torniquete, pessoas? É que eles fazem o torniquete, pessoas, e esquece. Eles fazem um nó no torniquete e esquece o torniquete. Quando chega lá no hospital, o membro perdeu o membro da pessoa. Aí o médico fala, poxa vida, não tinha nem necessidade de fazer o torniquete. Você fez o torniquete, perdi um membro do rapaz. O rapaz perdeu a perna porque você inventou de fazer um torniquete que você nem sabia fazer. Entendeu? Então, assim, o torniquete é só em caso mesmo de amputação ou esmagamento. Fora isso, a gente utiliza as compressões direto no local, tá bom? Bom, cuidados, né, no uso do torniquete, como eu havia falado para vocês. O torniquete ele não é feito em cima da hemorragia, então não é para eu vir aqui, por exemplo, estou sangrando aqui e eu fazer o torniquete aqui em cima. Não, o torniquete é feito antes da hemorragia. Então, se a hemorragia está aqui, o torniquete tem que ser feito antes da hemorragia, tá? Normalmente a gente anota a hora que a gente fez o torniquete. Por quê? Porque a gente precisa soltar o torniquete, né? Aqui fala, né? Anote com uma caneta, um batom, um fósforo, né? E a hora que foi colocado o torniquete, né? E isso ajuda o socorrista a soltar o torniquete em intervalos regulares. Ou seja, a gente sempre vai soltar um pouco do torniquete quando a gente vê que o membro está ficando muito branco, tá bom? Não use torniquete nas articulações. Por quê? Porque além de você fazer a parte de estancamento sanguíneo, você tira a imobilidade da pessoa. Então, o torniquete não se faz nas articulações, tá? A gente utiliza ou antes ou depois das articulações. Então, aqui está a ferida. Eu fiz a compressão, tá vendo, da ferida, e o torniquete vai ser antes da ferida, não indo em articulações, tá? Em casos de esmagamento, a gente afrouxa o torniquete de 10 a 15 minutos para escorrer sangue para o tecido. Só que esses 10, 15 minutos, pessoas, ele é muito vago, né? Por quê? Porque se o membro tá branco, tá quase necrosando ali, sem circulação nenhuma, ficando arroxeado já por falta de circulação, você não vai soltar o torniquete só porque a literatura fala que é de 10 a 15 minutos? Claro que não, né, pessoas? Então, a partir do momento que você vê que a mão não está recebendo sangue por causa do torniquete, você tem que soltar um pouquinho o torniquete para receber sangue. Depois você fecha o torniquete de novo, tá bom? Bom, aguarde o restabelecimento da circulação e volte a apertar o torniquete, caso a hemorragia continue, tá?
esse procedimento evita dano, né, de se perder o membro, vamos dizer assim. E algumas pessoas perguntam, professor, e o que que a gente faz com o membro, né? O que que a gente faz com o membro amputado, professora? Então, o membro amputado a gente coloca numa sacola e coloca dentro de uma caixa de gelo dentro da sacola, ou dentro da sacola envolvida num pano. O que não pode é o dedo ir em contato direto com o gelo, tá? Então, a parte amputada precisa antes enrolada em uma gaze ou um pano e colocada num saco plástico. Então, a gente não coloca direto no gelo. Coloca no saco plástico, envolve com tecido, ou envolve com tecido, coloca no saco plástico e coloca no gelo. O que não pode ela ir diretamente no gelo, porque senão ela seca pessoas. Se ela secar, vai ficar igual esse dedo branco aqui, ó. Não tem sangue que retorne isso aí, né, pessoas? Como é que vai retornar um dedo que está morto, olha? Tá bom? E caso seja feito o implante, manda a pessoa para a câmera hiperbárica, tá, pessoal? Vocês não podem, depois que costura esse membro aqui, o paciente ele tem que fazer câmera hiperbárica, porque senão o corpo rejeita, tá? Câmera hiperbárica é isso aqui, ó. Então, isso aqui é uma câmera hiperbárica, ó. Tá vendo? A gente tem uma câmera hiperbárica mono, e nós temos uma câmera hiperbárica que são várias pessoas. Então, em casos de enxerto, em casos de colocação de membro amputado, depois o paciente tem que fazer hiperbárica, pessoas. Se ele não fizer hiperbárica, o enxerto e o tecido não fica não, tá? Só com hiperbárica mesmo. Deixa eu até mostrar uma figura para vocês aqui. Eu falo isso porque é verdade, tá? Às vezes vocês vão no hospital aí o paciente vira e fala assim: ah, eu fiz um enxerto. Aí você olha o enxerto do rapaz tudo podre, né? Desculpa a forma de falar. Você olha o enxerto da pessoa, já está morto o enxerto da pessoa. O tecido está morto, está preto, está morto. Aí você pergunta assim: vem cá, mas você colocou o enxerto e não fez hiperbárica? Aí o paciente vai falar: não, pois é. Tá bom? Então, enxerto funciona, enxerto funciona, mas tem que fazer hiperbárica depois, tá? Professora, Oi. Fala. no caso de uma amputação, Ah, a gente, se fizer o torniquete, você tem que comprimir também aonde foi amputado? sim. Sim, fazer compressão lá e cá. Tá bom? Bom, aqui, pessoas. E essa hiperbárica, para quem Ah, perdeu ela ai, Tereza, eu tô te ouvindo tão mal, Tereza. faz a cirurgia. Oi, E logo Tereza. após, e nem todos os Oi. Oi, eu tô te ouvindo um pouco mal. Fala, Não pode deixa, falar. professora. Não, pode falar. Repete agora, eu tô te ouvindo. Pode falar, Tereza. Quando o paciente tem que ir para hiperbárica, ele tem que ir logo após a cirurgia ou depois ele é encaminhado para hiperbárica? Não, logo após, ele fez a cirurgia, o tratamento dele depois da cirurgia. Isso aqui é uma cirurgia, ó. Por exemplo, isso aqui foi um enxerto. Tá vendo, olha? Isso aqui é um enxerto. Isso aqui também é um enxerto, olha. O que que é enxerto? É eu pegar a pele de algum outro local, né? Tem gente que usa pele animal, algo do sentido. Ó.
Isso é um acidente de carro, acidente de carro, acidente de moto. Ó, olha isso aqui. Então, essas pessoas precisam fazer um enxerto, né? Ó, enxerto. Olha isso aqui. Então, elas precisam fazer o enxerto. Só que o enxerto, pessoas, ele não funciona se você não fizer uma hiperbárica. Normalmente, ele não funciona. Então, se eu vier aqui, esse paciente está aqui, caiu de moto, precisou fazer um enxerto. Ela fez um enxerto hoje. Ela já tem que começar a fazer a hiperbárica, entendeu? Porque senão o tecido morre. O tecido morre e não vai adiantar de nada o enxerto que a pessoa fez, porque o tecido morreu, entendeu? Olha isso aqui. O professor Márcio hoje estava falando que poucos hospitais têm hiperbárica. Sim, mas fazem encaminhamento para. Tem particular que tem vaga para hiperbárica, entendeu? Entendi. Por exemplo, se eu Professora, não me engano, é o Santa Paula, que tem vaga para hiperbárica. Ó, enxerto, tá vendo? Só que às vezes, pessoal, vocês estão lá no serviço, aí você olha para o paciente fala, eu fiz um enxerto. Ah, e você está fazendo hiperbárica? Ah, o que que é hiperbárica? Tô não. Poxa, então aconselha a família, entendeu? Pede para o médico prescrever, porque pessoas, depois que esse enxerto seca, fica preto, não volta tecido, entendeu, pessoas? O enxerto não vinga, vamos dizer assim. E a hiperbárica, ela faz o enxerto se vingar, ela faz o enxerto funcionar, entendeu? O meu primo perdeu o dedo, fez um enxerto, mas depois perdeu o enxerto, entendeu, do dedo. Sim, Eu, eu não sei se ele foi para a hiperbárica, mas então, a hiperbárica é porque eu não tenho aqui, entendeu? Eu não tenho aqui. Mas tem um relato de um paciente que fala que ele fez um enxerto e foi a hiperbárica que fez o processo de cicatrização do enxerto. Porque o que que a hiperbárica faz, pessoas? Algumas pessoas não sabem, né, qual é a função, né, da hiperbárica. A hiperbárica, pessoas, eu chamo, parece até uma nave espacial, né? Antigamente ela era utilizada pela Petrobras, né, para os funcionários da Petrobras. O que que é a hiperbárica? A hiperbárica, ela é uma câmara em que fornece oxigênio a 100% para o paciente. É uma pressurização de oxigênio. Então, essa pressurização de oxigênio, ela favorece cicatrizações de feridas, favorece cicatrização de enxertos, porque é um oxigênio a 100% de fora para dentro, entendeu? Então, pega a superfície epitelial aí, fornecendo um oxigênio a 100%. Ela cura osteomielites, né? Pessoas que têm problemas de inflamações ósseas, inflamações articulares. Então, assim, a câmara hiperbárica, o mínimo que uma pessoa faz são 10 sessões, entendeu? Então, assim, a hiperbárica, ela é extremamente importante nos casos de enxerto, nos casos de feridas graves. Então, o ideal é a pessoa fazer, entendeu? A gente tem um caso, né, de uma pessoa conhecida nossa, em que ela já tem alguns dedos da perna, do pé, ela já tem alguns dedos amputados, e aí ela sofreu novamente de problema da perna, sofreu novamente falta de circulação do pé, e aí o médico falou que ela teria que amputar. Eu falei, a gente vai ter que amputar. Ela falou assim, eu morro, mas vocês não amputam meu pé. E aí foi indicado para ela a câmara hiperbárica. Pessoas, ela não precisou amputar o pé por causa da câmara hiperbárica. A câmara hiperbárica, não sei se vocês já ouviram falar em esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença que não tem cura, ela é progressiva degenerativa. A esclerose múltipla, ela afeta o sistema nervoso e a pessoa vai começando a ficar andando toda molenga.
existe relato, a especialista falou isso comigo, falou assim, Sabrina, eu vi um paciente entrar de cadeira de roda e sair andando de uma hiperbárica. Isso depois de 100 sessões, né, pessoas? Mas assim, para uma pessoa entrar de cadeira de roda, sair andando de uma doença degenerativa progressiva, a hiperbárica é realmente um excelente método para diversas coisas que envolvam tecido, regeneração tecidual, entendeu? Até para uma doença que a gente não tinha cura. Hoje, né, a gente, como eu falei, depois de 100 sessões, o rapaz saiu andando da hiperbárica. Então, assim, para nós, da área da saúde, a gente acha que é uma evolução e tanto, entendeu? Então, vale a pena. Então, foi o que eu falei, né? Se não fizer hiperbárica, pessoas dificilmente consegue voltar esse tecido, entendeu? Bom, porque aqui eu fiquei em dúvida, né? Se alguém perguntar, e o que que a gente faz com a parte amputada? Então, a parte amputada envolta, né, um paninho, coloca dentro da sacola, não coloca direto no gelo, porque fica morta assim, fica dura, né? Gelado, duro. Bom, pessoas, no caso, né, cuidados com torniquete. Esse paciente que está tendo hemorragia, como eu falei com vocês, ele vai ter hipotensão e hipotermia. Então, normalmente ele vai sentir muito frio, a pele dele vai estar muito gelada. Então, a gente tem que esquentar esse paciente, tá bom? Evitando tampar o torniquete para a gente poder ficar olhando sempre o torniquete para ver se não está faltando sangue no membro, tá? Então, enquanto estiver tentando controlar a hemorragia, o socorrista deve manter a vítima sempre deitada, bem agasalhada, como eu falei, a hemorragia ela causa muita hipotermia, tá? O paciente começa a sentir frio, evitando o contato com o chão, né? Se possível, deixe os pés mais elevados do que a cabeça para a gente ter uma oxigenação cerebral no caso de hemorragia, tá? Então, em caso de hemorragia, a gente pode elevar o membro para ter maior oxigenação cerebral. Quando a gente for cobrir o paciente, porque tem que manter ele bem aquecido, em casos de hipotermia, pessoas, é bem aquecido. Você está vendo que a pessoa está passando frio, você tem que aquecer ela, tá? Mas não cubra o torniquete. Observe sempre o torniquete para não ter aí uma falta de circulação periférica, tá joia? Então, isso aqui é o mais importante quanto à hemorragia. A técnica do torniquete só deve ser feita se essa técnica aqui não funcionar, tá? Então, se a técnica de compressão e elevação de membro não funcionar, aí sim que a gente pode utilizar o torniquete. Lembrando que o torniquete ele é mais para ser usado em casos de esmagamento e amputação, tá? Esse aqui é o epistaxe, né? Para quem já viu pessoas fazendo isso, né? O epistaxe ele é um sangramento nasal. Normalmente a pessoa tem um sangramento nasal por uma pressão arterial alta, né, nessa região encefálica. Então, pessoas que andam muito no sol, né, o sol ele esquenta, ele faz uma vasodilatação e aumenta, na verdade, ele faz um aumento da pressão, né, dentro dos vasos por causa do sol. Então, tá lá no sol quente, andando no sol quente, vai começar a ter um aumento da pressão interna, né? E aí, normalmente a cabeça da pessoa, o nariz fica latejando, a cabeça da pessoa fica latejando, por causa de um aumento dessa pressão sanguínea. E como o aumento da pressão ele está um pouco alto, os capilares nasais começam a estourar para diminuir essa pressão interna intracraniana. E aí a pessoa evolui para um epistaxe, que é um sangramento nasal, principalmente advindo de insolação, principalmente advindo de crianças, né, que correm muito. Então não precisa estar sol. É só a criança começar a correr demais, ter um aumento aí de adrenalina, vasoconstrição e aumento da pressão arterial, que começa a ter um sangramento nasal. Então, o que a gente tem que fazer é mandar essa criança ficar quieta, né, primeiramente, né? Então, parar de brincar, ficar quieta, né? Se for por causa de algum excesso de calor, seja porque ela ficou correndo, brincando na piscina, correndo para lá e para cá, ou algo sentido, sentar ela, ficar bem tranquilo com ela, botar um ventiladorzinho para diminuir a temperatura, mandar ela ficar sentadinha, cabecinha retinha e segurar aí
a região nasal dela onde está tendo sangramento, porque esses capilares eles vão formar fibrina e vão fazer um coágulo ali na região, tá? Então, essa é a nossa solução, tá bom? Então, sentá-la, né, tronco e cabeça sempre ereto, né? A gente não pede para elevar a cabeça, porque senão o sangue escorre para dentro. E a gente também não pede para abaixar a cabeça, senão aumenta a pressão intracraniana. Então, ela tem que manter a cabecinha retinha, né? E parar de ficar correndo para lá e para cá, tá bom? Hemorragias internas, né? Em caso de hemorragia estomacal, hemorragia de esôfago por algum tipo de câncer, algum pérfuro cortante que talvez a pessoa tenha ingerido, né? Alguma úlcera, a gente pede para não exceder para beber água, né? Porque quando a gente bebe água, a água lava e não contém a hemorragia. O ideal é fazer uma compressa de gelo na barriga, tá? Porque o gelo vai fazer vasoconstrição e vai diminuir aí o sangramento interno da pessoa. Então, em caso de hemorragia interna, a gente aconselha compressas frias, gelada mesmo, para ficar duro e fazer vasoconstrição e tentar parar o sangramento e encaminhamento o mais rápido possível para o pronto atendimento, tá bom? Então, a vítima geralmente vai apresentar náuseas, né? Lembrando, como eu falei com vocês, causa hipotensão. Então, a pessoa que tem hemorragia, ela tem hipotensão, tem uma diminuição do sangue na corrente sanguínea. Então, ela vai se sentir nauseada, ela vai se sentir com vontade de desmaiar, ela vai se sentir com a pele fria, né? Dependendo da quantidade de hemorragia, tá? Normalmente ela tem hematemese, que é vômito com sangue. Então, se for do sistema gastro superior, ela vai vomitar sangue. Se for do sistema gastro inferior, ela vai defecar sangue, né? E aí, nesses casos, a gente vai impedir com que ela beba líquido. Como eu falei, o líquido acaba não formando a fibrina. A gente deita a pessoa, né? Põe ela deitada. Se vocês observarem que ela está com hipotensão, a gente eleva os membros inferiores para ter uma maior oxigenação na cabeça, tá? E atendimento o mais rápido possível. E, se possível, colocar uma bolsa de gelo nas regiões que talvez estejam em hemorragia, intestino, estômago, porque o gelo faz vasoconstrição e impede hemorragia, tá? Bom, as hemorragias de pulmão são conhecidas como hemoptise, né? As hemorragias de pulmão pode ser por faca, tiro, né? E aí, normalmente, o paciente é encaminhado mais rápido para o pronto atendimento e colocado um dreno nele para retirada desse sangue interno, né? O sangue, normalmente, ele é um sangue com aspecto espumoso. Então, se a pessoa sofreu um acidente de carro, um acidente de moto, e você olha para ela e você vê que ela está com sangue na boca e é um sangue meio espumoso, normalmente esse sangue é característico do pulmão. Quando é um sangue mais fluindo, um sangue que escorre assim, normalmente são os órgãos intestinais, coração, algo do sentido, mais intestinais, né? Porque vem da boca. Tá? E quando é espumoso, é do tórax, tá? O atendimento é o mais rápido possível, porque chegar lá no pronto atendimento, o médico vai passar o dreno, igual vocês viram, né? Não retirar objetos pérfuros cortantes, então se foi uma facada, se foi um machado, se foi uma paulada, né, o que seja que enfiou no tórax da pessoa não pode ser retirado. É encaminhamento direto, pronto atendimento, tentar estancar as hemorragias nas laterais, tá bom? Mais para frente aqui, vocês vão ver um tipo de hemorragia com pérfuros cortantes. Ó, bala, por exemplo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o tipo de curativo que a gente faz no tórax, que é um curativo chamado curativo de 3 pontas. Mas eu não vou falar agora, a gente vai deixar para a próxima aula, porque senão fica muito conteúdo. Então, eu vou falar para vocês em casos de pérfuros cortantes em tórax, em que não tenha nada estancando. Então, a gente faz um curativo de 3 pontas para não entrar ar dentro do tórax, que é o que a gente chama de pneumotórax, tá?
Então, esse aqui é mais para frente. Então, a princípio, né, em casos de hemorragia no tórax, vai começar a sair, né, um sangue espumoso pela boca da pessoa. Então, normalmente a gente encaminha direto ao pronto atendimento, lá eles vão passar o dreno no paciente. Em casos de hemorragia vaginal, uterina, é compressa fria, tá? Então, metrorragia, perda de sangue anormal pela vagina, né? Em casos de aborto, né? Algum tumor, tá? Ou mesmo algum traumatismo vaginal, vai deitar a vítima e providenciar socorro médico. Se vocês observarem que ela está ficando muito branca, né? Uma hipotensão aí, você põe o dedo no pulso, não consegue sentir o pulso, você eleva os membros inferiores. E pode fazer compressa fria, que no caso a compressa fria faz vasoconstrição, tá bom? E esse aqui é um caso de hemorragia interna. Pessoas, são 17h01. Normalmente eu termino 5 horas, porque senão fica 2 horas direto de aula e acaba ficando muito extenso, tá? E aí tentem marcar para mim onde eu parei, porque a hemorragia interna, tá vendo? Ela demanda um pouco mais. Eu posso falar só de hemorragia interna agora e deixar ferimentos para a próxima aula, então. Então, deixa eu terminar a hemorragia interna. E em casos de hemorragia interna, normalmente o paciente fica assim, ó, tá vendo? Quando teve alguma contusão e a parte interna deu hemorragia. O paciente ele começa a ter uma pele fria, né? A boca fica branca, pode apresentar sudorese, ansiedade com taquicardia, pois ele vai ter medo de morrer, tá bom? E esses são os sintomas. A pessoa sente como se ela estivesse morrendo, né? A pele muito fria, hipotensão, tá bom? Pulso rápido, tudo fica rápido nela, o pulso, o coração, porque ela tem a sensação de que vai morrer, tá? Bom, pessoas, qual é o primeiro socorro dessa vítima, né? Normalmente a gente deita ela com a cabeça lateralizada, porque se ela está com uma hemorragia interna, corre o risco dela vomitar ou extravasar sangue pela boca. Então, para ela não broncoaspirar, a gente coloca ela de lado para escorrer o sangue, tá? Vamos afrouxar a roupa da pessoa, né? Retirar prótese, alguma coisa, manter a vítima agasalhada, porque vai dar hipotensão. Como eu falei com vocês, hipotensão e hipotermia. Normalmente as pessoas que perdem muito sangue, elas sentem muito frio, tá? Ficam com a pele gelada, sentindo frio, né? Os dedos gelados, né? E hipotensa, com vontade de desmaiar, tá? Então, manter essa vítima agasalhada. Observar a respiração e os batimentos cardíacos, porque pode ser necessário uma RCP, que é uma ressuscitação cardiopulmonar, e encaminhamento médico o mais rápido possível. Não tem como a gente estancar hemorragias internas, entendeu? A não ser se for nesse caso aqui que eu vou passar para vocês, que seria uma bala, por exemplo, né? A pessoa foi baleada, levou uma facada ou algo do sentido. Mas hemorragias internas, pessoas, não tem o que a gente, não tem como a gente estancar, entendeu? Então, normalmente é encaminhamento médico o mais rápido possível e tentar sanar as manifestações que ela vai ter referente à hemorragia. Então, como eu falei, hipotensão, hipotermia, né? Que vai ser o que ela vai apresentar. Então, a gente tem que aquecer bem esse paciente, verificar sempre os sinais vitais, se necessário, fazer compressões e respirações, tá bom? E chegar lá, o médico vai analisar, né, o quadro desse paciente, é encaminhado diretamente para o centro cirúrgico normalmente, né? Esse aqui, ele apresentou, né, uma hemorragia interna, mas não foi uma hemorragia tão grave, porque se fosse tão grave, né, ele não estaria nesse quadro aqui, como ele está, tá bom? Mas normalmente é encaminhamento para o centro cirúrgico o mais rápido possível. Bom, pessoas, a gente fica aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre ferimento, contusão, escoriação. E esse foi os primeiros socorros quanto à hemorragia,
tá? Na próxima aula eu passo alguns vídeos verídicos, né? Verídicos assim, alguns vídeos de simulação para vocês focarem melhor sobre o assunto. Então, anotem aí para mim que eu fiquei de dar vídeos de hemorragia e subsequente dar sobre ferimentos, slide 23. Tá joia, pessoas?